Antes de trazer aí os destaques do vídeo, só uma curiosidade. Vocês lembram do Trauco, lateral esquerdo peruano, que teve a passagem pelo Flamengo entre 2017 e 2019? Ele está de volta ao futebol brasileiro. Sabe por quê? Vai jogar pelo Criciúma em 2024. Pois é, a gente postou isso lá nas outras redes sociais, no Instagram e também no Twitter, @VeneCasagrande nessas duas redes sociais. E eu postei, Trauco é o novo reforço do Criciúma, essa é a segunda passagem do lateral peruano no futebol brasileiro. De 2017 a 2019, o jogador vestiu a camisa do Flamengo. Trauco desembarcou hoje para poder se apresentar ao Criciúma. Pô, ele teve uma boa passagem, vou ser bem sincero que eu gostei da passagem dele pelo Flamengo, tá? Óbvio, muita gente vai falar, mas ele não marcava bem, concordo. Ele ia muito bem ao ataque. Ele ajudou muito, inclusive, o Paulo Guerreiro em alguns momentos ali. Mas, enfim, boa sorte ao Trauco, só essa curiosidade mesmo. Agora vamos falar dos bastidores da saída do técnico Fernando Diniz da seleção brasileira. Na conversa com Edinaldo Rodrigues, Fernando Diniz ficou bastante irritado com a postura da CBF e retrucou muito o presidente da entidade. A conversa não foi nada amistosa. O treinador ficou muito incomodado com o fato de a CBF ter procurado um novo técnico antes mesmo de falar com ele. O papo foi apenas por telefone, hoje à tarde, ou seja, nessa sexta-feira, dia 5 de janeiro, um dia depois de vazar que Edinaldo já estava conversando com o São Paulo para contratar Dorival Júnior. Na conversa, Edinaldo sequer disse a Diniz que ele estava demitido. O presidente da CBF disse que precisava de um treinador definitivo e que não poderia fazer esse convite a ele. Diniz rebateu, mas você não me fez convite, como sabe? Edinaldo respondeu que havia feito um acordo com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, para não fazer convite definitivo a ele. Diniz rebateu mais uma vez, afirmando que nunca lhe perguntaram o que ele queria. Diniz ainda chegou a perguntar se Edinaldo avaliava o trabalho dele na seleção brasileira como ruim. O presidente da CBF disse que o trabalho não era ruim, mas voltou a falar do acordo que fez com Mário Bittencourt para não fazê-lo um convite em definitivo. Então tá aí a apuração da ESPN e o custo de Fernando Diniz e seus auxiliares na seleção brasileira. Pois é, senta aí para você não cair para trás. Fernando Diniz, R$800 mil por mês. Wagner Bertelli, preparador físico, R$100 mil por mês. E Eduardo Barros, auxiliar, R$80 mil por mês. Ou seja, quase R$1 milhão por mês para ter Fernando Diniz, o preparador físico e o auxiliar, para a gente ver aquilo que a gente viu durante 2023. Nada contra o Fernando Diniz, gente. Acho um bom treinador, mas não acho, ainda mais agora ficou comprovado, que o trabalho do Fernando Diniz vai ser rapidamente feito pelos jogadores na seleção brasileira. Muito pelo contrário, o estilo de jogo do Fernando Diniz precisa de tempo. No Fluminense, os jogadores já sabem como jogar, eles treinam todo santo dia. Na seleção brasileira são 2, 3 treinos. Os caras não conseguem se adaptar à maneira do Fernando Diniz jogar. E é uma maneira totalmente atípica. Não é normal como o Fernando Diniz jogar assim lá na Europa, por exemplo. Muito pelo contrário. Mas, enfim, acho um absurdo a forma como a CBF agiu com o Fernando Diniz. Mas, na boa, sejamos francos, a CBF é uma bagunça. A verdade é essa. O presidente hoje não sabe se será o presidente daqui a alguns dias. Ele não era presidente tempos atrás, dias atrás. A gente não sabe se tinha um acordo ou não com o Ancelotti. A gente não sabe de nada. A entidade futebol, a entidade máxima do futebol brasileiro é uma bagunça. A várzea aqui é muito mais organizada que a CBF. A verdade é essa. Mas, como vocês já sabem aí, o Dorival Júnior é a bola da vez para ser o treinador da seleção brasileira. Vamos ver como que o São Paulo vai reagir, como que vai ser feito isso aí. Mas agora vamos mudar de assunto e vamos falar de Flamengo, porque a pergunta que fica: Flamengo encontra dificuldades para contratar Léo Ortiz e Vina, mas precisa ter pressa? Porque por que eu estou fazendo esse questionamento? Eu estou vendo nas redes sociais, nas ruas, as pessoas conversando comigo, há uma ansiedade muito grande para ver o Flamengo anunciando ou contratando jogadores. O Flamengo vai contratar, isso é um fato. O Flamengo está tentando aquelas contratações e está mostrando coerência. É isso, eles miraram no plano A e estão buscando o plano A até onde podem. Óbvio, eles têm uma data limite internamente, que é o famoso deadline, mas eles continuam tentando o Léo Ortiz e o Vina. São duas negociações extremamente difíceis. Para vocês entenderem,
o Ortiz, da Red Bull Bragantino. Existia um acordo do jogador, empresário do jogador com o Red Bull Bragantino, que nessa janela o Red Bull Bragantino iria facilitar uma negociação se chegasse uma proposta boa para ele e ele aceitasse. Beleza, chegou a do Flamengo, ele aceitou. Só que o Red Bull Bragantino diz agora que não, o combinado não era com o clube brasileiro, era com o clube da Europa, do exterior, um projeto para o exterior. E desde então o jogador vem dizendo para a diretoria do Red Bull Bragantino que quer ir para o Flamengo. Só que o Red Bull Bragantino bate o pé e fala, beleza, quer ir, tem que pagar 10 milhões de euros. E o Flamengo não quer pagar os 10 milhões de euros, o que está certo. Aí todo mundo fala assim, ué, mas o Flamengo não tem dinheiro? E daí? Não é porque você tem dinheiro que você vai chegar numa concessionária, o carro é avaliado em 100 mil, você vai dar 200 mil. Não faz o menor sentido isso. E o Flamengo segue negociando, só que não é o Flamengo que negocia. O estilo de negociação do Flamengo é o seguinte, se acerta com o jogador, se acerta com o empresário, e agora o jogador e o empresário tentam a liberação. O Flamengo não está mais conversando com o Red Bull Bragantino. Essa é a verdade. E no caso do Vina, é diferente. Não tinha um acordo, muito pelo contrário, o Vina está emprestado, só suou, o Flamengo foi atrás, fez uma proposta de 6 milhões de euros, a Roma foi e falou, não, a gente quer 10. E agora o jogador e o empresário, o jogador, que é o Fernando, estão tentando a liberação junto à Roma. Complicado, duas situações extremamente complicadas. Mas aí eu volto a questionar, o Flamengo precisa ter pressa para contratar? A minha resposta é não. Óbvio que num cenário perfeito, é muito bom ter todos os jogadores, todos os reforços na reapresentação no dia 8 de janeiro. Mas caso não tenha os reforços na reapresentação, não tem o menor problema, gente. O Flamengo hoje tem elenco para brigar pelo Campeonato Carioca, que vai ser o foco nesse primeiro semestre. Se eu não me engano, a fase de grupos da Libertadores começa em abril. Gente, até abril é óbvio que o Flamengo vai ter contratado. Então, para que ter pressa? Para que ter ansiedade? Para gastar mais? Não faz o menor sentido. Calma. Eu entendo a ansiedade do torcedor, mas nesse momento precisa ser pragmático. Tem que ter calma, sem ansiedade, porque com muita ansiedade você acaba fazendo besteira. E as contratações do Flamengo são contratações que chamam a atenção. Tirar o Léo Ortiz hoje do Red Bull Bragantino é extremamente difícil, gente. O Léo Ortiz é visto como principal jogador do elenco, é o capitão. E lá eles enxergam o capitão como se fosse o cara, sabe? É algo bem emblemático para eles. Flamengo, porque tem muita coisa rolando. E o Debrando estava aqui, ó, fala do Flamengo. Então, já que ele pediu, a gente vai falar do Flamengo. Letícia Marques está aqui conosco, na tela aqui do meu ladinho, para falar do Flamengo e falar de Léo Ortiz, né, Lelê? Porque já começamos o dia com essa notícia, essa negociação que já está rolando tem um tempo e está todo mundo na expectativa para saber qual vai ser o desenrolar da história, já que o Léo quer ir para o Flamengo quer muito Léo, mas o Bragantino está dificultando a vida aí de todo mundo. Então conta pra gente qual será aí a estratégia do Flamengo para conseguir essa contratação do Léo Ortiz. Bom dia. Bom dia, Lara. Bom dia, Coutinho. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. É verdade, né? Uma novela aí que se transforma quase que num cabo de guerra e cada um vai puxando um pouquinho para o seu lado. A gente já debateu aqui há mais ou menos um mês, né, essa negociação entre Flamengo e Léo Ortiz e Bragantino. O Flamengo se acertou com o jogador quer jogar no Flamengo, mas esbarra aí nas altas pedidas do Bragantino, que vem fazendo jogo difícil em toda e qualquer negociação, né? Acho que a gente tem que pontuar isso. Num primeiro momento, o Bragantino pediu 10 milhões, agora trabalha já com 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz, e o Flamengo acha esse valor muitíssimo alto e tenta reduzir essa pedida. O Bragantino quer muito que o Léo Ortiz fique no clube, né, e dê continuidade a essa passagem que já dura alguns anos, ele que é o cara do projeto. Então o Bragantino fez o quê? Tentou fazer aumentou, né, o salário, mudou um pouco algumas questões ali, mas como o Caio Mota e o Fred Gomes trouxeram hoje mais cedo lá no GE. Globo, o empresário e o Léo Ortiz não quiseram nem ouvir essa proposta do Bragantino, não quiseram nem abrir negociação, porque reforçaram que o desejo do jogador é jogar no Flamengo. Então agora continua esse cabo de guerra, o Flamengo tenta diminuir essa pedida, já que 12 milhões de euros o clube carioca considera muito alto pelo zagueiro, então fica tentando conversar ali. A versão do staff do Léo Ortiz é de que havia um acordo para que ele fosse liberado para o clube que ele gostaria de sair, né, por
mais ou menos um valor de 6,5 milhões de euros. Mas o Bragantino reforça que esse acordo de fato existia, mas só valeria para clubes estrangeiros, não valeria para o Flamengo ou qualquer outro clube nacional. Então fica esse impasse, as partes estão tentando se acertar, mas o Bragantino faz um jogo duro no quesito financeiro, né, já que não precisa mais fazer qualquer negociação, então pede muito alto e o Flamengo tem que ver até onde está disposto a pagar e até quando está disposto a esperar pelo Léo Ortiz, né, Lara? Lele, eu fico com a impressão de que o Bragantino vai tentar esticar essa corda o máximo que puder para tentar, né, pegar uma quantia boa do Flamengo, porque quando a gente entra numa situação em que o próprio jogador manifesta o interesse de ir para outro clube, como é que você vai manter o jogador no seu elenco, né? É difícil, né? E aí é um jogo mental. É um jogo mental e você vai negociando, você vai tentando quebrar na ideia, né? Para usar uma expressão, de tentar reduzir esse valor. Realmente, esse valor que o Bragantino pediu pelo Léo Ortiz é uma piada, né? Vamos combinar, 12 milhões de euros por um zagueiro de mais de 25 anos, teve uma lesão grave no ano passado, né? Não tem nenhuma condição de você pagar isso. Eu acho que até 6 milhões de euros já seria caro, tá? A minha opinião é essa. Acho que o Flamengo vai bem quando oferece 5, e aí você vai conversar para chegar a 5,5 ali, ok. Passou disso, já acho muito já, por um zagueiro, assim, a gente fala assim, né? Mais de 25 anos. Não que ele esteja velho, mas é um comentário aplicado àquilo que se paga ao mercado, né? Não se paga mais do que isso a um zagueiro da idade do Léo Ortiz no mercado do futebol brasileiro e de qualquer outro grande centro do futebol. Qualidade ele tem muita. Acho que o Flamengo está correto em insistir em participar desse jogo mental. Acho que, para mim, na minha opinião, ele chega ao Flamengo e tem condições de ser um titular do Flamengo. Formaram uma zaga, por exemplo, com o Fabrício Bruno, né? O Léo Ortiz tem jogado pelo lado esquerdo da defesa do Bragantino, tem facilidade de bater com a perna esquerda, por mais que seja destro. Então é um jogo mental, você tem que tentar. E assim, pro Bragantino, a gente já sabe mais ou menos o final dessa história, né? Ou o Bragantino ele vai empurrando isso até o final da janela, e aí vai aceitar um valor meio termo, nem você nem eu, vamos naquele meio termo ali, né? Porque não vai ficar com o jogador insatisfeito, cara. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Iniciando aqui, pessoal, nossas informações, vamos aqui para essa notícia muito importante. Segundo o site aí Bola VIP, 152 milhões. Flamengo decide contratar Emerson Royal e negocia e o negócio é concluído. É isso mesmo, o Flamengo em busca de um lateral direito, o Flamengo está em busca de um lateral direito top de linha para a temporada. A comissão técnica não está convencida das atuações de Mateuzinho, do Varela e também do Wesley para 2024. E com isso, segundo o site PL Brasil, especializado no futebol inglês, o Flamengo recentemente se movimentou na tentativa de contratação de Emerson Royal, do Tottenham. E o jogador tem sido frequentemente convocado para a seleção brasileira nos últimos anos e no futebol brasileiro conseguiu ganhar destaque com as suas atuações no Atlético Mineiro antes da ida para o Real Betis, da Espanha, vale lembrar. No entanto, apesar da procura e a expectativa de conseguir ter êxito na contratação, a diretoria esbarrou nas altas cifras estabelecidas pelo Tottenham para pensar em negociá-lo. O Milan também está de olho no alvo do Mengão, mas o Milan também consultou a situação do jogador, mas esbarrou também no mesmo obstáculo, ou seja, nas condições financeiras. Nesta sexta-feira, dia 5, Emerson Royal foi mais uma vez titular do Tottenham, que avançou na Copa da Inglaterra. O jogador tem sido questionado por parte da torcida por conta das suas atuações com a camisa do Tottenham. Ou seja, o Flamengo aí, né, vem tentando a contratação do Emerson Royal na escalada. O Royal tem um sonho de jogar no Flamengo. Perguntada-se, Emerson Royal pessoalmente teria interesse em deixar a Europa para atuar no rubro-negro carioca. Uma fonte se limitou a dizer que o Flamengo é Flamengo, escreveu o portal, né? Ou seja, o Flamengo, para poder contar com o Emerson Royal, terá que desembolsar aí, pessoal, 152 milhões de reais, né? Na minha opinião, eu acho que isso não vai acontecer, né? Acho que é um valor muito alto o Flamengo está pagando aí pelo Emerson Royal.
os torcedores na web aí se manifestem, né, querendo a contratação do jogador. E eu já faço uma pergunta para vocês, torcedores rubro-negro. O que você acha dessa contratação? Vocês gostariam de ver Emerson Royal vestindo a camisa do Flamengo em 2024? Chegaria, né, para ser titular sem dúvida, já que atuações de Mateuzinho, Varela e Wesley não são convincentes na equipe do Flamengo. Mas eu acho que o Valores aí está muito além para o Flamengo estar contratando, né? Porque o Flamengo, para poder contratar 2 jogadores por 100 milhões, não está conseguindo, né? Que é o Juninho Capixaba e o Léo Ortiz, que são 2 jogadores que já vêm há muito tempo no radar do Flamengo. E imagina o Flamengo ter que contratar Emerson Royal, só o Emerson Royal por 152 milhões de reais, né? Então, na realidade, eu acho que essa contratação não pode acontecer, mas não vou confirmar também, né? Porque não dá para dizer que não vai contratar, porque pode ser que aconteça aí, né? Uma situação do Tottenham estar de olho num jogador do Flamengo, ou o Flamengo fazer essa negociação, beleza? Então, rapaziada, essa aqui é a nossa informação. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus permitir, em breve voltarei com mais informações aí do Flamengo. Mas antes, pessoal, vamos ver se a gente consegue bater novamente a meta aí de 100 likes nesse vídeo. Conseguimos bater no vídeo passado, então eu conto com a sua ajuda para a gente bater novamente 100 likes nesse vídeo. E também você que não é inscrito, se inscreva e deixa um comentário aí que é muito importante, beleza? Você acha que o Flamengo vai contratar Emerson Royal? Comente aqui e deixe a sua opinião. Essa aqui é a nossa informação, espero que vocês tenham gostado. Em breve voltarei com mais informações.